propostas incríveis. O mercado vai além. Profissionais de renome, histórias pra contar. Na roda de conversa, muito pra explorar. Fica ligado, Staycast no ar. Vamos descomplicar o mercado, decifrar. Do aluguel ao financiamento, tudo aqui você vai ver. Com dicas e conselhos, prepare-se pra aprender. Ouvintes conectados, vem com a gente também. No Staycast Podcast, o futuro está além. Fica ligado, Staycast no ar. Vamos descomplicar o mercado, decifrar. Profissionais de renome, histórias pra contar. Na roda de conversa, muito pra explorar. Fica ligado, Staycast no ar. Vamos descomplicar o mercado, decifrar. Fala, mercado imobiliário, mais um Staycast. Hoje, o podcast hoje vai dar o que falar, hein, ô Dorival? Os corretores hoje vão aprender, cara. E vai aprender acredito que uma área nova que poucas pessoas ensinam e tem poucos corretores trabalhando em São Paulo. Vai ser bom ou não vai? Vai ser muito bom, Jeff. Você vai aprender bastante com o convidado de hoje, inclusive compras de terrenos. É algo que, de fato, eu nunca vi aqui no podcast. Será algo novo para nós. Eu acredito que é a primeira pessoa que a gente está convidando aqui que vai falar sobre novos negócios. Quem está conosco aqui? Gustavo Feola. É um renomado profissional, só tem 20 anos de experiência no setor imobiliário. Então, cara, e ele estava falando aqui que além desses 20 anos, o pai tinha construtora, então acabava que tem muito mais tempo aí de experiência e tá no ramo imobiliário. Então, especializado em novos negócios, em viabilização de áreas, reconhecido como um dos melhores corretores de áreas em São Paulo. Gustavo tem um histórico de sucesso na identificação e no desenvolvimento de oportunidades de alto impacto no mercado. Casado com Tamara, pai dedicado do Emanuel de 3 anos, Gustavo valoriza profundamente a família. Nos momentos de lazer, ele é um apaixonado por futebol, torcedor fervoroso do Palmeiras. Aí conectou, hein, Dorival? Aí deu mesmo. Sempre encontrando tempo para apoiar o time de coração. Então, com uma carreira marcada por conquista e inovação, Gustavo continua a liderar e inspirar no setor imobiliário, buscando constantemente maneira de expandir e melhorar o mercado que atua. Então, Gustavo, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui conosco. Muito obrigado, Jefferson Dorival, pelo convite. Vamos procurar passar aí algumas ideias, trocar informações aí do A gente estava conversando nos bastidores, né? Eu tenho certeza, Gustavo, que você é um cara que gosta de viajar, tem bastante coisa assim, questão cultural, tem 3 nacionalidades, né? Não, na realidade, assim, eu sou descendente de italiano e sírio, né, árabe, né? Então, eu sempre procurei entender as duas culturas. E Então, eu você é viajo rico em muito. cultura. A gente procura aprender bastante e eu tive essa sorte de ter muitos parentes em vários países do mundo. Então, desde criança, eu sempre viajei muito. Que legal. Meu avô me levava a conhecer todos os familiares, então eu viajei desde de moleque, conhecer o mundo inteiro. Então, eu tenho essa sorte de ter parente no mundo inteiro. Então, eu aprendi sobre várias culturas muito diferentes. Gustavo, se a gente for se classificar aqui, eu sei que eu não quero ser leviano, mas existe hoje o mercado imobiliário é bem abrangente. E o corretor ele tem várias funções, assim, ele tem vários nichos que ele atua, segmento econômico, médio, alto. Mas sobre áreas, é poucos corretores que atuam em São Paulo hoje, né? Assim, o mercado de áreas é um mercado muito difícil. O pessoal às vezes acha que é super fácil você fechar um terreno, vou ganhar uma comissão alta, etc. Mas não é. Porque não é simplesmente você negociar. Negociar, a maioria dos corretores tem o dom de negociar. Quero 5, quero 4, quero 9. O problema maior é entender todo um contexto que existe.
tem questões técnicas, questões jurídicas, questões ambientais, tem todo um processo envolvido. E cada vez está mais difícil você achar um terreno de um dono só, de uma área que seja no minimamente para você incorporar um prédio. Então você precisa o quê? Formatar a área, você precisa pegar 3, 4, 5, 10 casas. O último terreno maior que a gente fechou tinha 7.000 metros quadrados praticamente, que foi na Moca com a Ivin, um terreno que foram 17 lotes. Então você Nossa. imagina, você negociar Nossa. uma família já é difícil, imagina 17 casas, 17 imóveis na realidade, E né? às vezes tem um cliente, tem um. Acaba um cara que tá vendendo, fala pro outro o valor, acaba inflacionando o Com negócio. certeza, a história da grama do vizinho É, sempre é melhor. Então, respondendo a tua pergunta de maneira um pouquinho mais objetiva, não é tão fácil você encontrar corretores de área especificamente. Existem sim bons corretores de área em São Paulo. Estou dando exemplo de São Paulo, que é onde a gente atua prioritariamente. Existem ótimas pessoas que a gente faz parceria, que a gente negocia, às vezes em conjunto. Tem pessoas muito boas, mas não é um número gigante de corretores de área, porque o processo é muito lento. Você começa hoje, às vezes você demora 1, 2, 3 anos. A última comissão maior, assim, maior não, a última comissão de maior tempo que eu demorei foi agora. Eu demorei 6 anos para receber. Você espantou, né? 6 6 anos. anos. Por quê? Porque o terreno era muito complicado, tinha muito problema ambiental, tinha problemas de N questões para resolver. Então, o negócio só efetivamente se realizava quando você passava a escritura que tivesse tudo ok. E aí aconteceu isso depois de 6 anos. Então, a média de tempo é menor. A média de tempo é menor. mas Geralmente, chega a ter uns 3, 4 anos. 1 ano, 2 anos, em média 2 anos você para formar uma área minimamente para incorporar um prédio de padrão médio-alto, por exemplo. Econômico, Mas eu geral. falo a Fala. comissão sempre é demorada. Comissão geralmente É. demora 1 ano, 2 anos. Então, você precisa ter o quê? 2 coisas: paciência e fluxo de caixa. Você tem que ter caixa, porque senão Sim. você não aguenta. Senão você não aguenta. Demorar 1 ano, 2 anos para você receber uma comissão. Né? Então você tem que ter. Óbvio que a gente que já está mais tempo no mercado, você tem um ciclo que você já tem a área começando a negociar, a área que está sendo na parte de condições resolutivas, que está sendo analisado jurídico, e tem áreas que você está para receber. Né? Muitas vezes não dá certo. Esses últimos 2, 3 meses, eu perdi 3, 4 áreas. A gente fala que perdeu, né? Que as áreas não deram certo por problemas ou jurídico ou problema que não deu certo a questão do equilíbrio do negócio, né? Então teve um problema ambiental que não deu para comprar o terreno, teve uma outra que teve um problema técnico e teve uma outra que teve um problema simplesmente jurídico. Então, as coisas abrem. Então, a gente precisa ter essa atenção. O negócio não é 100%, não é quando você fecha um contrato, não é que 100% que vai dar certo. Gustavo, a gente sabe que é um desafio constante, principalmente o mercado de São Paulo. Hoje a área perto de metrô está bem assediada. Sim. E tem muito essa questão de leilão. Então tem muito corretor que às vezes atravessa, fala assim, tem tal consultor que tá querendo comprar a área aqui. Mas na verdade a consultora nem tá querendo comprar. Aí as pessoas acabam, os donos, né, do terreno, acabam pensando, fala, cara, eu recebi uma proposta maior. Tem muito isso, não tem? Muito isso, e eu falo o seguinte: eu não tenho medo de falar o nome do meu cliente quando eu apresento uma proposta. Eu apresento, já falo, olha, vamos já direto para a incorporadora, eu não tenho receio nenhum. Tem corretor que prefere fazer tudo em nome dele e depois ele vai atrás de uma incorporadora. Eu não faço isso, eu prefiro apresentar diretamente o incorporador. E aí, o que acontece? Existem profissionais que às vezes não é nem por má fé e tal, às vezes a pessoa está na insegurança de falar, poxa, eu tenho essa oportunidade, captei esse imóvel, e ele atropela as coisas, e não é assim. A área você precisa ter muita disciplina no método de apresentação também. E aí, eu prefiro o corretor que trabalha, a gente fala em inglês, né, fair, que trabalha justo. Ele fala, eu tenho essa empresa e eu estou concorrendo com você com essa empresa tal, do que às vezes um corretor que fala que tem empresa e nem tem. Porque às vezes ele coloca lá para a senhorinha lá, Dona Maria, o seu terreno vale 20 mil reais o metro quadrado. E devido ao zoneamento, devido à localização, N coisas, ali dá para pagar 12 mil reais o metro quadrado. Aí, Inflacionou. inflacionou, porque a Inflacionado, né? pessoa vai ficar com aquele número na cabeça. E para você tirar aquele número da Dona Maria, não é fácil. Não é? Né? Então, por isso que a gente precisa ter
uma concorrência leal, não desleal. E é interessante que as pessoas falam assim, é construtora, é incorporador, tem dinheiro. Mas nem sempre o negócio não acontece por questão, às vezes, da viabilidade Com financeira, certeza. né? Com certeza. E aí, Não e necessariamente. às vezes eu já vi muita gente perder negócio, oportunidades boas, por questão de precificação errada. Sim. Eu já vi corretores, inclusive. Olha, primeiro eu converso com os proprietários daquelas casas, faço o contrato particular para depois eu levar uma incorporadora. Segundo eles falam que tem medo de apresentar direto NDA, a né? incorporadora, para depois a incorporadora não ir por fora direto com o cliente, sabe? Eu costumo dar uma dica que é o seguinte: o corretor, ele é bom ele sempre ver onde ele tem a ponta mais forte. Então, se ele tem a ponta compradora, ele conhece melhor os incorporadores, trabalha a ponta compradora e faz parceria com o corretor que tem a ponta vendedora. De repente, você conhece a Dona Maria, o seu João e o seu Paulo, que são vizinhos ali do teu bairro, você já ouviu, você conhece ela, que ela é dona da padaria, tal. Então, você tem uma proximidade maior com o vendedor. E o Jefferson, de repente, tem a proximidade maior com o comprador. Por que que se não une? E aí você tem as duas pontas. Conexão Exato. perfeita, casamento perfeito. Exatamente. Aí tem corretor que fala assim, não, eu quero fazer tudo porque eu quero ganhar tudo. Boca grande Não ganha. pode dar problema, né? É Boca isso aí. grande, então eu falo o seguinte, é melhor dividir para multiplicar. Eu vou gerar uma polêmica aqui, Gustavo. Sem problema. Vou jogar uma batata quente aí, Fica à abacaxi. vontade. Vai lá, Cara, Jefferson. eu vejo assim, eu vou te falar que é uma coisa que eu já tive uma experiência ruim. Eu sei como é poucas incorporadoras, tem incorporador, novos negócios de construtora, que tem poucos corretores que trabalham para novos negócios. E acaba que, às vezes, você leva uma área para tal incorporadora X. E aí, essa incorporadora X, não, pipeline tá ruim esse ano, não vou lançar, não tem dinheiro, aquela coisa. Mas eles têm o corretor lá, eles pegam os próprios caras do novo negócio e levam para outra incorporadora. Existe uma máfia aqui em São Paulo de novos negócios? É, assim, Agora embora. não, vou ser bem franco com você, eu trabalho há muito tempo nesse mercado, então eu tenho uma transparência com o pessoal de novos negócios, assim, muito grande. Eu conheço muitos donos de incorporadora, então, assim, eu vou te falar, Eu não quero te colocar nada, tô não, brincando. Pode ficar à vontade. Não, sim, eu vou te falar o seguinte, eu acho que o corretor, ele tem que ter essa proximidade e quanto mais ele começa a trabalhar direitinho, trabalhar certo, mais ele vai ter essa proximidade, mais eles vão passar negócios, às vezes do zero. É muito comum a gente trabalhar a área por demanda. Sim. Então a empresa A fala assim, ô Feola, trabalha essa área aqui no Itaim Bibi para mim que eu preciso de 1.000 metros quadrados. Então eu já tenho a demanda, eu já tenho o comprador, já tenho onde ele quer comprar e às vezes você tem essa proximidade mais fácil. Por quê? Porque eu já fiz negócios com eles, então eles sabem como eu trabalho. Agora tem muito corretor também que acha que só mandar o terreno, Já já o fez. terreno já é meu e pronto. E não é assim. É isso aí. Hoje, os terrenos são todos mapeados, tem um monte de aplicativo, um monte de sistema, os terrenos são todos mapeados. Os terrenos que estão disponíveis no mercado, quase todo mundo que trabalha com área conhece, ou a maioria das incorporadoras conhece. Sim. Então, o camarada manda às vezes o terreno, fala assim, eu mandei o terreno, eu tenho direito a trabalhar esse terreno. Às vezes não. Eu tenho mais ou menos, acho que fora de brincadeira, acho que eu devo ter uns 4, 5 mil terrenos cadastrados lá no meu banco de dados de terrenos que eu já trabalhei, ou já fechei, ou trabalhei, ou que me entram. E o que acontece? Quantos terrenos que às vezes os corretores me mandam, e eu falo assim, eu já conheço a história desse terreno de A a Z. E eu falo, não perca tempo, esse terreno tem esse problema, ou esse terreno tem os proprietários que só estão especulando, não está maduro ainda para vender esse terreno, ou negociar, que eu falo a palavra vender é uma palavra perigosa. Às vezes, para quem negocia a área, a palavra negociar é muito melhor do que vender, que às vezes a pessoa é patrimonialista, e a palavra vender dá até problema para ela, assim, ela sente Sim. até mal. É Então, isso aí. negociar, às vezes, ela permuta aquele imóvel, ela vai ter, às vezes, um valor agregado. Então, respondendo a tua pergunta, é assim, eu acho que o corretor de área, principalmente quem for mais novo, ele deve se aproximar de 1, 2, 3 incorporadoras. Não adianta ele querer trabalhar com 40 incorporadoras. Trabalha com 1, 2, 3, pega proximidade e aí você vai entendendo como é que funciona. E aí, com certeza, ele vai ter sucesso. Que legal. E eu também acredito também que dá para poder amarrar. Se o cara faz o negócio certinho, né? Pega um contrato de exclusividade, um NDAzinho ali,
acaba que amarra um pouco o negócio. Amarra um pouco, mas eu vou te falar, tem até uma situação, eu já fechei várias áreas que eu não tinha exclusividade. Aí você vai falar, como? Eu tinha exclusividade pela ponta compradora. Na realidade, a ponta compradora deu a mão e falou assim: vamos até o final para fechar essa área. E a gente ganhou porque a gente teve um trabalho melhor ali, mais focado. É muito difícil você conseguir exclusividade. Hoje é difícil. Dificílimo aqui em São Paulo, quando você É. pega, por exemplo, 10 imóveis. O João pode te dar uma exclusividade, agora os outros podem não te dar. Sim. Às vezes ele tem um amigo que é corretor, às vezes ele tem o cunhado que fala que é corretor e não é. Aí que é o grande problema, né? Que bota na cabeça e aí às vezes dá um número diferente e tal. Então você tem que ter muita habilidade. Sim, sim. Ô, Gustavo, você já entrou em área que tinha leilão e você acabou ganhando o leilão dela, assim, com vários incorporadores, corretor? Com certeza, isso aí já várias vezes aconteceu. De leilão a gente ganhou. Já aconteceu de eu ter áreas de clientes meus que estavam com outros corretores negociando e eu fiquei sabendo no meio do caminho ou no início do processo e às vezes eu tirei o pé elegantemente, avisei o incorporador. Eu ganhei incorporador vários já assim. Falando, olha, você está bem avançado nessa negociação, eu não vou. Eu estava aqui entrando com a empresa A, não vou fazer isso, porque você é meu cliente também. Então, se não der certo, só me avisa que aí eu entro depois. Profissionalismo, né, E Gustavo? aí você fica legal para os dois clientes, porque esse cliente aqui também conhecia esse incorporador, em várias vezes já aconteceu isso. E ele fala, não, legal, não vamos participar, porque ele é amigo meu também, não vamos participar. Já aconteceu, sim, de a gente trabalhar e a gente saber mais para frente que eles estavam negociando com outra empresa, às vezes os donos dos terrenos não falam, ficaram ali, não estou negociando, eu estou só vendo tal, e a gente vai cutucando e uma hora, às vezes acontece de dar certo. Então a gente precisa ter esse cuidado. Sim. Hoje a gente tá vendo que o mercado ele tá mudando um pouco de área, assim. Sim, Tá tendo muita questão, assim, demolição de prédio em bairros nobres de São sim, Paulo hoje. sim, E o metro quadrado, às vezes, é um metro quadrado bem arrojado. Você sim. percebe isso? Muito, com certeza. Acaba que, de certa forma, assim, às vezes sai até do valor do preço do metro quadrado. E as pessoas começam a equalizar esse valor, que às vezes acho que o corretor tem uma rádio peão muito grande quando descobre que vende aquele valor, e acaba também que prejudica também É, outras áreas, né? os donos de terreno, eles precisam entender, isso não é fácil, porque terreno é uma coisa que envolve às vezes questões sentimentais. Ah, minha família está aqui desde há 100 anos, minha avó nasceu aqui, minha mãe, eu, tal. Então, às vezes a gente trabalha com alguma coisa que você não atinge o valor só. Às vezes você pega donos de terreno que são pessoas mais matemáticas, que elas falam, não, o terreno vale o que dá para ser feito em cima. Então, você tem zoneamento, tem localização, tem N coisas que você consegue apurar. Só que às vezes um terreno específico, uma casa, um imóvel ali específico, às vezes você precisa pagar um pouquinho mais, porque aquela pessoa ela não está querendo vender, não está Sim. querendo negociar, não está querendo permutar. Então, às vezes você tem essas diferenças. Eu já tive caso, eu tive um terreno aqui perto, aqui pertíssimo aqui do estúdio, que 100 metros quadrados a gente pagou 5 milhões de reais. Que isso? Pagou 50 mil no metro. 50 mil metros. Foi um caso atípico, tá? Que era um terreno que precisou pagar, por quê? Porque era um terreno muito crucial. Era um terreno de quase 2.500 metros e era um terreno de 100 metros quadrados que a pessoa tinha um predinho pequeno com apartamentos e loja. Era um predinho construído com 6 apartamentos e mais 2 lojas, naqueles 100 metros quadrados. A gente precisou pagar muito naquele terreno. Mas Pagou é um caso como se muito fosse área específico. construída. Como se fosse área construída, mas é um caso atípico, é um caso específico, porque o zoneamento cabia e precisava daquele E a terreno. viabilidade do projeto, não tinha como, né? Não tinha como. E só que a média do metro quadrado da área deu em torno de 22 mil reais o metro quadrado. E Então, foi, você vê, cara, não foi alto. Foi né? alto, foi um pouco alto. Nessa Não- região é Não alto. foi os 50 mil, foi 22 mil, que tive bastante permuta. Então, isso Mas, ajudou. aí a permuta equaliza muito, né? Sim, com certeza. Mas, ô, Gustavo, isso que você falou também tem outra contrapartida também. Tem terreno que os caras querem também um preço surreal, que acaba que também o incorporador vai lá e tira o cara da jogada, que acontece muito aqui na Vila Mariana, já tem Com muito certeza. terreno, tem um terreno aqui embaixo aqui, o Dorival, da Tegra, não sei se você viu. Ele tem uma casinha da esquina, mas se você ver a história lá que aconteceu, 2 sócios, a mulher tava fora, eu acompanhei todo esse processo. E aí um dos sócios lá falou assim, não vou vender não.
Aí fez toda a viabilidade, aprovou o projeto, a prefeitura, aquela coisa toda. E aí ele, depois a sócia chega. Aí descobriu, falou, cara, mas eles ofereceram uma grana boa, você não quis vender. Cara, desfez a sociedade, Eu, mal eu tenho briga. várias histórias e várias fotos para mostrar isso. Eu tô vivendo agora um caso de uma senhora de 94 anos que ela não quer vender de jeito nenhum. Ela é a única casa que ficou na esquina de um imóvel. A gente já fechou toda a área, já dá para incorporar, vão sair 2 prédios. E a gente tá tentando de tudo elegantemente, de maneira honesta, tudo tal. Eu vou tomar café com ela toda hora, levo panetone, a gente conversa tudo. A própria família quer que ela negocie, Vende. porque ela vai ficar ali, vai demolição, tudo vai dar problema, mas ela não quer, porque ela é apegada. Nossa. Então, infelizmente, é assim, já aconteceu várias vezes. Eu tive um caso aqui na saúde também, que eram alguns sócios que compraram uma casa pensando de não ter prédio na frente, só que a gente fez o U, fizemos o U, e eles falavam, vocês vão precisar da gente, vocês vão precisar da gente. Falava ele assim, arrogantemente. E não precisou, a gente fez o U. Eles perderam oportunidade absurda, ganha R$ 2.000 de aluguel, um aluguel simbólico ali numa casa super pequenininha, velha tal. A gente ofereceu 5 estúdios. Eles não quiseram. Teve caso de construtora também. Tem coisa que não dá pra entender, né, Gustavo? Não quiseram nem pra mesa conversar. Então a gente tem que respeitar. Eu chego até a um limite. É um limite. Eu não Gustavo, sou de mas, ficar mas, forçando mas eu demais. acredito que esses caras Ah. assim, arrogantes, né? Eu acho que essa é a palavra, assim. Essas pessoas, depois que acontece tudo que elas enxergam, que elas viu o que que elas fizeram, a borrada que fizeram. Não, com certeza, mas é o que eu falo. Eu não sou eu forço até uma maneira, a maneira elegante, eu vou até uma página 5. Se a pessoa também não quer, não adianta você forçar. Você tenta várias alternativas, etc e tal, você mostra para ela. O que eu peço às vezes é oportunidade. Deixa eu te mostrar o que vai sair. Vai sair 2 prédios aqui do lado de vocês. Vocês não querem? Não tem problema. Mas eu tô fazendo a minha parte mostrando. Querem participar do projeto? Não querem? Tudo bem. Tenho vários casos assim, vários casos. No Itaim Bibi, em Pinheiros, vários casos que aconteceu com a gente. Mas quando que nem no caso dessa senhorinha, eu respeito. Praticamente ela tá enraizada lá, tudo. Não adianta. Vai ser difícil ela sair. Ali não é questão de valor, né? Agora tem pessoas que aí já é outro lado. A questão da arrogância, a questão da pessoa querer É isso ganhar aí. vantagem. Aí é complicado. Então a gente tem que respeitar. Se não quer, Entendi. beleza. Entendi. A Já, experiência fala tudo, né, é, cara? A a- linguagem, você consegue É, ver o coração de cada um, né? exato. Motivação, né? eu trabalhava em uma construtora também, que ela comprou um terreno imenso, só que no meio do terreno tinha um fiozinho de nada que já tinha uma loja alugada. E a construtora quis comprar e o vendedor se negou. Quando a construtora registrou o projeto na prefeitura, aí ficou só aquele fiozinho no meio e o terreno, a construção fez exatamente o que você falou, fez um C em volta do prédio. Depois o dono quis vender e a construtora falou, não posso Já O mais era. porque eu já projeto registrei. o projeto já tá encaminhado, tudo. Agora o que ficou as É, torres imensas e aquela é, coisinha no meio não é. consegue mais vender. Sabe como a gente chama esse tipo de casa? Sim, Ah, ficou a lixeira do prédio. O exato. pessoal vai ficar jogando, E jogando além coisa. disso também, a dificuldade que o cara vai ter no período de obra ali, o tanto de coisa que vai ter, né? É barulho, é poeira, a casa pode Começa a rachar. rachar. Então, assim, por mais que faça seguro, que tenha, vai dar problema. Tem um amigo meu que tem uma casa aqui na Vila Mariana também, mesma coisa. A mãe dele acabou de morrer. Na verdade, é a sogra, né? E aí a Carlos comprou. Cara, até hoje a casa tem rachadura. Ele arruma Caramba. um muro, a rachadura do muro, aí vai pra casa. É um negócio louco, cara. É, Mas, Gustavo, eu tenho uma dúvida com você. Eu acho que claro. você vai responder de forma bem da forma que eu gostaria de ouvir. Quando é interesse de particulares, uma construção, é um pouquinho mais demorado a desapropriação, fazer com que todos entendam que ele terá um projeto de grande valor para o bairro. Mas quando é a prefeitura que faz essa intervenção, às vezes se torna mais rápido porque é de interesse público, correto? Por exemplo, desapropriar uma área para construir sei lá, uma estação de metrô ou trem. Então, aí precisa sempre ver, né? Se é prefeitura, se é órgão estadual, é metrô, Exato. etc e tal. Quando é desapropriação, não tem o que fazer. Você vai contestar valores, etc e tal, mas você não tem o que fazer, né? Aí depende muito. Antigamente demorava muito a desapropriação, hoje está acontecendo um pouco mais rápido, né? Então, assim, acredito que você deve estar pensando assim, se eu sou um investidor, sou uma pessoa que eu quero comprar um imóvel, até para dar uma dica também para os corretores novos de área. Quando você capta um imóvel,
o mundo ideal é sempre você fazer um estudo de viabilidade técnico e legal. Você tem que fazer um estudo para ver se aquele imóvel ou aquele conjunto de casas dá para incorporar, por exemplo. A gente vai trabalhar com incorporação, com um prédio. Então, será que ali pode fazer um prédio de X andares, né? Então, você tem que fazer um estudo de viabilidade técnico e legal. Geralmente, você contrata um arquiteto. E esse arquiteto não é um arquiteto que faz a parte de decoração, o arquiteto de Estudo de fachada, massa, né? estudo de Sim. massa, que ele entenda muito bem da lei. Isso em qualquer lugar do Brasil. Você tem que entender da lei local. Aí o que acontece? Esse profissional, o correto é ele puxar todos os certidões, verificar se tem tombamento, órgão de tombamento, se tem desapropriação, se tem, a gente chama melhorias, né? Se tem qual o zoneamento oficial. Então ele vai fazer um raio-x, é que nem um médico pedir os exames. Você vai fazer um check-up anual, ele vai pedir um monte de exame. Então ele vai fazer essa análise geral. E ali, muitas vezes, aparece a desapropriação que pode ter. Às vezes tem uma lei de desapropriação, às vezes você vai no metrô, principalmente tem que ter essas malícias. Você vai comprar um imóvel, vai formatar uma área aqui perto, passa metrô aqui perto, opa, deixa eu ver se é uma área que tem uma desapropriação, por exemplo, futura ou não. Então a gente tem que ter essas malícias. Se está longe de estação de metrô, faz uma pesquisa só para ver, mas você não vai se preocupar tanto. Agora, se está perto, aí sim, não só metrô, você pode ver questão de prefeitura também. Então, é importante o profissional analisar isso. Porque se tiver desapropriação, às vezes, imagina você comprar uma casa e você sabe que tem uma lei de desapropriação. Ou você vai comprar um terreno grande, a incorporadora, às vezes tem uma faixa ali na frente que não vai poder incorporar. Então ela deixa já o recuo no projeto dela. Se tiver uma desapropriação efetivamente na frente, não vai afetar meu projeto. É mais ou menos isso. Gustavão, eu queria entrar com você Claro. sobre esse livro aqui. O que esse livro aqui que você escreveu fala, queridão? Então, esse livro eu escrevi já faz tempo, na época nem tinha muita literatura de mercado imobiliário, em 2015 eu escrevi esse livro contando histórias divertidas de negociação de terreno. E óbvio, todo corretor tem histórias não só divertidas, mas histórias tensas, pitorescas. Então, como eu viajo bastante, eu quis adaptar viagens com negociações de terreno que eu já tive. E aí, obviamente, tem várias dicas bem objetivas de negociação de terreno. E uma das coisas que eu mais gosto de falar é o seguinte, como eu nasci em comércio, eu nasci em loja, eu brinco que... Brinco não, eu falo sério isso, que a loja, o balcão, é o maior MBA que existe. Por quê? Porque você aprende a lidar com as pessoas. Então, por mais tecnologia que tem, é super importante, a gente tem que ter a tecnologia hoje com inteligência artificial, com um monte de aplicativo que ajuda nas negociações de terreno, sim. Só que se você não entender de gente, não adianta nada. Então, às vezes as pessoas precisam dar um passinho atrás e pensar assim, a pecinha que está atrás do celular, do iPhone, do computador, do iPad, a pecinha que está atrás, que às vezes precisa dar uma calibrada e ver, será que é isso mesmo? Será que não é? Então eu falo que a gente precisa usar o sentir também, Sim. o sexto sentido. Você fala, mas como sexto sentido? Às vezes a gente precisa dar um passo atrás e escutar. Tem várias técnicas que a gente aprende em mediação, né? Em mediação judicial, mediação privada. É até um curso muito legal para quem nunca fez mediação, é um curso que só agrega para corretor. Tem várias técnicas, que é a história de escutar mais do que falar, você procurar entender o perfil de cada pessoa, usar a psicologia um pouquinho mais. Isso é muito importante, principalmente em negociações grandes, Sim. negociações complexas, que o ciclo é longo. Você não vai fazer uma venda ali de 1, 2, 3 dias. Você vai ficar, às vezes, 1 ano, 2 anos. E, às vezes, não é a pessoa que está ali conversando com você diretamente da família que decide. Às vezes, é o primo difícil, que você não tem acesso. Então, vai entendendo o cenário. É um jogo de xadrez, É jogo de negociar xadrez. essa área. Então, é isso. Esse livro eu escrevi pensando nisso, de ajudar. Eu tenho a filosofia que é o seguinte, quanto mais água limpa a gente quer beber, mais água a gente precisa esvaziar. Então, a gente não precisa do nosso conhecimento. Então, a gente não precisa segurar as informações. Hoje está tudo aqui, está no universo. Está na internet, tudo. Então, a gente pode ajudar as pessoas. Então, quanto mais a gente quer ajudar as pessoas, mais vai voltar para você. É Eu isso tenho aí. essa filosofia. Gustavo, você sempre foi de novos negócios na parte de corretagem? Ou como que você começou a vida no mercado imobiliário? Eu sei que seu pai é da construtora Meu também. pai teve construtora, a gente construía muito
para terceiros. A gente tinha uma construtora na Zona Leste, era no bairro da Penha, a gente fez muita obra. A gente, inclusive, tem uma obra, isso é uma obra de 1972, a gente, né? Eu nasci em 73, mas eu era pequeno, ela durou até 85, 86, era um autocine que tinha na Marginal Tietê, era 240 metros quadrados de tela, de concreto, ele ganhou prêmio, você passava filmes, então você parava o carro e assistia filmes, foi uma Que grande obra legal, hein? que meu pai fez, todo tem fotos, depois eu mando para vocês, bem legal. Então isso foi uma grande obra que meu pai fez muita obra comercial, residencial, industrial, fazia obra em aeroporto, fazia todo tipo de obra. E aí eu acompanhava desde moleque eu ia em canteiro, eu começava a entender como é que funcionavam os terrenos, que a gente fazia projeto também, na época fazia projeto e obra, então eu acompanhei muito isso. Isso foi uma base que em 2007, quando meu pai acabou tendo um problema de saúde e tal, a gente acabou vendendo a empresa construtora, eu montei uma empresa de terrenos, só de negociação de terrenos. Então, eu nunca trabalhei, obviamente já aconteceu uma vez ou outra de indicar para um apartamento, alguma coisa assim e tal, mas meu negócio 100% é negociação de terrenos. Então eu comecei meu primeiro terreno, eu falo, o mercado sabe, os amigos mais próximos, meu primeiro terreno, meu primeiro negócio que eu fechei em corretagem foi um terreno para diálogo na Zona Leste, é um terreno de 6.500 metros, eu ganhei na época, 220 mil reais de comissão, nunca me esqueço o valor. Eu falo isso, eu chorei no banheiro da Diálogo, que eu tava com problemas, né? Meu pai começando a ter Alzheimer, tudo, eu tava enfraquecido emocionalmente e tal. Tava precisando do recurso, porque a gente tava ali, não sabia o que ia acontecer e tal. Então, o primeiro negócio que eu fiz, eu ganhei uma comissão alta Que na legal, época. né? Legal. E aí eu E comecei era direito muita de pé grana direito, nessa muito época. dinheiro. Na Jefferson, época Comecei de era pé como se direito. fosse 1 milhão hoje. Jefferson, Eu ó, comecei com o pé direito. gostei muito disso aqui, ó. Cabeça fria e coração quente. E, Gostei demais disso aqui na É, negociação, né? essa frase até ficou famosa agora que o técnico do Palmeiras escreveu o livro Coração Quente, Cabeça Cabeça Fria, fria e coração Coração Quente. quente. O Abel, técnico do Palmeiras, lançou o livro. Em 2015 eu falo essa frase, que é uma frase que muita gente usa, né? Então essa frase está no meu livro desde 2015, que eu acho que tem que ser assim. Em negociação a gente não pode pensar com o fígado. Sim. Pensar aqui, ó. Você Cabeça. age com a razão, não Tem com que a ter Com a cartesiano. cartesiano, Exato. porém, às vezes, em negociação diária, você precisa ser um pouco mais. Eu não vou falar a palavra amador, mas você precisa entender o cenário, porque às vezes você vai negociar com uma senhora de 90 anos, não adianta você falar de números para ela, você tem que falar de outra coisa. Emoções, Um né? terreno que eu fechei no Itaim Bibi, um terreno grande aqui, super case de sucesso, tudo. No Itaim Bibi, a gente concorreu com uma empresa que eles estavam com o pessoal só mostrando para senhorinhas, eram 6 senhoras, só mostrando taxa interna de retorno, rentabilidade e tal. Elas não entendem isso. Eu levei pizza, eu combinei com elas de comer pizza à noite. Então eu e a corretora parceira, a gente ficou falando de filme, de novela, eu falei 5 minutos de negócio com elas. E a gente ganhou elas Olha assim. que legal. Então depois a gente acabou fechando por causa disso. A gente criou um rapport, né? Criou uma sintonia. Sim. Ô, Então, tem Gustavo, muita história aí. isso que você falou, cara, faz toda a diferença, assim, porque as pessoas, elas não querem, hoje, pessoas, às vezes, assim, que são oportunistas. Sim. O cara, tem um livro que eu li que fala assim, cada ser humano tem uma isca, né? E você tem que descobrir a isca de cada um, não sendo um cara manipulador, né? Sim. Mas sendo um cara verdadeiro, porque Exato. a gente sabe a nossa profissão, ela muda a vida, ela transforma. Uma pessoa que tá vendendo um terreno assim, o dinheiro que ela vai receber desse terreno e o que ela vai receber ali vai ser muito maior do que a casa dela que ela tá recebendo. É. Ela vai mudar a vida dela. E muda mesmo, Muda mesmo. Tem gente que ganha Mega Sena sem saber. sem Que saber. ela tem aquela casa há muito tempo e de repente o zoneamento favoreceu. E eu tive um caso no Jabaquara que o proprietário não queria sair de jeito nenhum, era super enraizado. Nós demoramos 6 meses para entrar na casa dele. Ele era super enraizado. E ele ganhou na Mega Sena. Ele vendeu lá por um valor super alto que ele jamais imaginaria. Então tem muito Eu isso. tenho amigo que comprou imóvel de leilão, Sei. casa, e vendeu a casa, pagou 700 mil na casa, vendeu a casa por 5 milhões. Perfeito, então. E Você vê. aí, o cara ganhou. Olha o quanto que o cara ganhou na casa. Sim, Então, sim. é uma questão, às vezes, assim, que às vezes as pessoas, quem já trabalha no mercado, tem um pouquinho de experiência, sabe o que que é o mercado imobiliário. É. Mas quem não tem,
precisa de alguém humanizado, um cara humano igual você, assim, que vai conectar coração. Precisa. Não adianta só, a gente precisa conectar coração, precisa pensar em fazer o bem, porque quando eu vou negociar um terreno, as pessoas mais próximas sabem. Eu imagino, eu mentalizo ali já Sim. um prédio, eu imagino as pessoas felizes, porque não é só pensar no bolso. Comissão é consequência É de um isso aí. bom negócio. Exato. Muito corretor chega para fazer negócio comigo e fala assim: quanto que é a comissão? Quanto que é? Eu falo, calma, começa do zero. Me conta teu caso. Tá doido, é muito Me ruim, conta né, teu cara? caso. É horrível isso. E a maioria das Horrível. pessoas que são assim, já parece que o negócio nem vai pra Não vai frente. pra frente. É. Eu tive um caso, dá tempo pra falar rapidinho? Dá, claro. Tive um caso que o corretor era tão desconfiado que ele quis fazer contrato de parceria, assim, que, não, eu tenho, não sei o que, babá. Ele não falava onde era o terreno, não falava nada, tal. Eu falei, não, beleza, vamos fazer então contrato de parceria, etc. Não tô falando que não tem que fazer, mas a pessoa já começa com tanta pé atrás. desconfiança que o negócio não vai. Eu demorei 2 meses para fazer o contrato de parceria, porque ele não falava o nome, não falava, eu falava, mas eu vou botar aqui. Eu falei assim pra ele, começa do zero. Quem tem mais risco se você pensar assim? Eu que vou apresentar a incorporadora que pode fazer negócio por 10, 15, 20 anos, ou você com um terreno só, que pode não dar certo e aí? Quem tem mais risco? Eu ou você? Quem teria que estar mais preocupado? Eu ou você, que eu tô trazendo o incorporador e você o terrenista. No final, sabe o que aconteceu? Eu já conheci o terreno. O cara fez tanto auê, eu já conheci o terreno e eu contei toda a história do terreno. cara Quando ficou ele de viu, boca ficou aberta. de boca aberta. Quando ele viu, a dona do terreno me conhecia, contou tanta história que eu já tinha levado para ir em Nossa. empresas. Então, não custa nada. Botar as cartas na mesa, vamos conversar, porque quem é do bem, não adianta o melhor contrato do mundo se você é malandro. Não adianta. Se você A casa cai. casa cai. Então, claro que você tem que fazer um contrato para deixar as coisas bem claras, E não se valores, sustenta, tudo. né? O nosso mercado é muito. O mercado não nosso é muito sustenta. pequeno. Não se sustenta. Isso até os advogados, meus amigos, eles puxam a minha orelha, eles falam, não, tem que fazer. Claro que tem que fazer o contrato. Quando você vai fazer, principalmente com a incorporadora, você como corretagem, você vai fazer um contrato apartado para deixar as regras claras, qual o valor que você vai ganhar, forma de pagamento, as etapas, tudo isso. Só que quando você vai fazer com o corretor parceiro, vamos tentar ser mais, né, olho no olho, falar assim, vamos lá, eu tenho o comprador, você tem né, vamos ver se faz sentido. Aí você oficializa, porque às vezes a pessoa perde tanto tempo, é tão desconfiado. Eu não gosto de fazer negócio com gente que é extremamente Eu desconfiada, também. não O faço. Ó, pessimismo, Gustavo. já faz É, a eu coisa não acontecer, faço. a pessoa negativa, né? É, Eu tenho um cliente que ele me deu 2 apartamentos milionários com exclusividade. Sei. Eu levei o Jefferson lá comigo. Enquanto eu filmava o apartamento, o Jefferson ficou lá na varanda com o cliente e do nada o Jefferson falou, Dodge, o cara tem um terreno, ele quer aqui embaixo ele construir uma loja e quer vender. O Jefferson foi tão íntegro comigo porque o Jefferson poderia ter pegado o número dele naquele momento e ter pegado as informações do terreno. Só que o Jefferson me comunicou, o cliente me passou toda a documentação do terreno e eu passei para o Jefferson. E o Jefferson que cuida dessa parte, porque eu não conheço incorporadores, mas o Jefferson conhece. Eu confio no Jefferson. sim. Entendeu? Eu acho que a transparência e a confiança, alguém tem que ceder um pouquinho. Eu sou apenas o corretor, É. mas o Jefferson conhece os incorporadores, É. eu não. Aí você pode falar assim, você já teve problema com corretor parceiro? Claro que já tive corretor parceiro que eu levei para incorporadora, ele estava lá apresentando tal. Só que aí não se sustenta, porque Sim. eu não vou fazer mais negócio com esse corretor. Eu não preciso nem brigar, nem discutir, deixa, a vida ensina. A vida ensina. Que legal. Ensina. E aí, os próprios incorporadores, já tive vários incorporadores que me ligaram, falaram assim, ó, se a pessoa não trabalhou com você, que você trouxe aqui, eu posso atender ele? Vários incorporadores já me ligaram perguntando, entendeu? Então, mas assim, o mercado é livre, faz o que quiser, só que assim, O cara que faz coisa errada, um dia ou outro a conta chega. conta chega, com chega. certeza, com certeza. Gustavo, eu queria te perguntar, a gente tem uma parte aqui do programa que a gente fala que é o corretor tete a tete. A nossa audiência aqui é corretor de imóveis, né? Você sabe o que é ser um corretor e eu acredito que você sabe muito com mais propriedade que às vezes um corretor que está no salão, que é um corretor de lançamento, ou um corretor de terceiro. Por quê? Porque você trabalha com uma venda muito mais amorosa do que qualquer tipo de segmento. Eu queria te perguntar, cara, qual que foi o seu pior momento, assim, do mercado imobiliário? Geralmente, quando são anos de eleição para presidente e anos de mudança de plano diretor. Você está falando Mas eu queria falar meu, assim, o seu mesmo, assim, uma coisa assim que te marcou. Eu vi que você falou que eu achei muito nobre você falar, na na Diálogo, Diálogo eu meu chorei. primeiro terreno, sim. Isso é nobreza.
Mas qual que foi o pior momento, assim, que você viu e falou, cara, Já tive momentos, as pessoas pensam, você só vê, né, só vê só vê as pingas que eu tomo? as pingas e não vê os tombos. Não, É. é óbvio que a gente tem um retrospecto muito bom de fechamento, tudo, mas para você fechar a área, você trabalha às vezes 30 áreas para fechar uma. Eu vou falar, por exemplo, esse ano não está sendo um ano tão fácil para fechamento de áreas, porque ele vem do ano passado com a mudança do plano diretor, na verdade, a atualização de plano diretor, lei do zoneamento, vem o retrospecto de eleição, etc. E tal. Esse ano, por exemplo, é um ano que não está sendo tão fácil, você não está fechando área como a gente fechava anos atrás. É óbvio que está acontecendo negócio. Mas um dos piores anos que eu tive foi no ano do impeachment da Dilma, que eu tive vários distratos, Eu quebrei nesse ano. vários distratos. 2018, né? Vários, 2018. vários distratos que eu tive uma situação muito assim bizarra, que era um negócio que tinha fechado, tinham mandado eu emitir a nota de comissão, a primeira nota eu recebi em 8 vezes. Pode emitir a nota, que deu tudo certo. Eles me ligaram depois que eu emiti a nota, ó, o negócio vai ser cancelado, vão pedir o dinheiro de volta, é para você cancelar a tua nota, tal. Eu fiquei um mês totalmente atordoado, porque eu tinha perdido 4, 5 negócios seguidos. Eu fiquei muito triste. Eu lembro que eu deixei meu celular no carro, eu fiquei um mês assim, totalmente zureta. Andei, porque eu falei, puxa vida, a gente trabalha tanto, né? 5, 6 negócios que caíram de uma vez tal. Aí eu andei no Parque do Ibirapuera, assim, tal, deixei o celular no carro. Eu falei, hoje eu vou esquecer de tudo, não fui trabalhar. Andei. Eu falei, vou desencanar, que eu tava tão tenso, preso, né? E às vezes você tem que soltar. Às vezes você tem que deixar um pouco o barco à deriva para às vezes vir as respostas, né? Eu cheguei no carro, tinha ligação da empresa, isso depois de mais ou menos umas 3 semanas. Olha, teve um comitê e tal, a gente vai retomar o Olha que negócio. benção. Show, né? A gente vai retomar o É Deus, né, negócio. cara? Eu arrepio até hoje, porque é só a única coisa que em vez de você receber em 8, a gente queria te pagar em 12 vezes. Ah, tá ótimo. Beleza. É melhor ter que receber do Era que não ter, comissão né? alta, tudo e tal, então não teve problema, né? Óbvio. É. Então, assim, e no começo da pandemia também, eu tive uma situação também. Eu perdi 4 negócios que ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia, né? No começo da pandemia. 4 negócios, tudo assinado, tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. De repente eu perdi esses 4. Primeiro mês da pandemia eu consegui um deles resgatar com uma incorporadora, que era nova, veio muito forte no mercado. Eles compraram o terreno e aquilo também tirou uma carga muito grande. Então todo mundo passa momentos de Passa. baixa e momentos de alta. Isso é interessante você falar, porque você é um cara que é bem transparente, você não esconde, Sim, você não. mostra. Mas a questão de áreas não é só assinar o contrato, é igual Não. todo na venda, né? Assinar Área, o contrato é uma coisa muito perigosa na área, eu já né? tenho casca para aguentar, já perdi comissões de vários zeros, vários Pensa que vai zeros. ficar rico da noite pro dia Vários e zeros. fica No pagando. dia seguinte, que tá tudo certo, vai dar tudo certo já. Analisar ambiental, analisar jurídico, analisar técnico, tá tudo certo. Tal. Chegou lá, eu já tive caso que, por exemplo, mudou um diretor de uma empresa, tudo certo, o diretor mandou suspender todas as compras que ele queria olhar terreno por terreno, já estava tudo certo. Nossa. Tudo certo. Perdi uma comissão de vários zeros, e aí você tem que ter casca para aguentar. Eu, como já tenho mais tempo no mercado, você toma pancada, você vai criando casca. Você tem Mas um não é time, fácil. você tem um time hoje, Gustavão? Então, essa é uma boa pergunta. Eu já tive equipe própria de negociação de áreas, que trabalhavam só comigo, eu pagava ajuda de custo, a gente no mercado paga, né, ajuda de custo para aguentar, porque não é fácil, eu dava bastante auxílio, abria várias portas, etc. e tal. Hoje não, hoje eu trabalho só com parceria. Eu trabalho só com parceria de negociação de áreas. Então, eu tenho alguns corretores que já trabalham comigo há mais tempo, que eu passo negócios para eles, e tem muitos corretores que me apresentam áreas. Eu sou muito rápido para responder. Então, eu respondo todo mundo. Não importa se é um corretor mais novo ou um corretor mais experiente. Ó, isso aqui não interessa, isso aqui interessa. Então, eu faço um filtro e vejo. Isso aqui é para empresa A, para empresa B. E aí a gente vai trabalhando. Você vai falar assim, trabalha Brasil todo? Algumas capitais, sim. Principalmente áreas maiores para loteamento e tal, mas o meu foco maior hoje é capital e grande São Paulo e algumas cidades do estado de São Paulo. Legal. Áreas para incorporação. Muito joia. Gustavo, tá sendo muito bom, muito gostoso, né, Dorival? Aprendi muito sobre terrenos, sobre compra. Agora a mente fria e coração quente. Isso demais. é o livro atual do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, que é um mestre aí, que a gente que é palmeirense, ele escreveu o livro com esse nome. E eu lembro que quando a gente escreveu isso em 2015, foi uma frase que a gente pincelou
de um grande amigo da minha família, que foi um grande negociador, que ele falava exatamente essa frase, que a gente tem que ter essa frieza, e falava do fígado, né? Então, negociação você não pode levar para o fígado, senão você fica às vezes nervoso. Sim. Quantas vezes a gente tem que fazer isso aqui, ó? Fecha o olho e só fica olhando aqui, ó. Você tem que deixar para lá, Cara de paisagem. cara de paisagem. Quantas vezes a pessoa fala assim, eu não gostei de você, e não sei o que, e fala mal, tal, e fala um número absurdo, e você tem que fingir que não escutou, e você volta numa mesa e você fecha. Aí no dia do fechamento da escritura, tá todo mundo abraçando, sorrindo. Desse Às vezes jeito, né? tem que ser político, às vezes, E em tem que ser bem negociação. humilde, né, cara? Sim. Eu Extremamente. tava numa área que eu formatei, que eu lembro, o cara era muito rico. Eu liguei pra ele e falei, cara, esse dinheiro que você tá me propondo aí, eu tenho na minha conta, na aplicação, e muito mais do que isso. Por que eu quero esse dinheiro? Ô, O Jefferson, eu vou falar uma coisa que é assim. Hoje em dia, com mídia social, com Instagram, com N coisas, às vezes as pessoas acham, principalmente os corretores mais novos, que eu vou fazer negócio porque eu tenho que andar com um carro super top, andar com uma roupa não sei o que tal. Óbvio que é importante você tem que ter uma presença, etc e tal. Você não vai de chinelo negociar, você não vai todo maltrapilho, que é uma palavra antiga que o pessoal antigamente usava, tal. Você tem que ir com uma certa finesse, elegância, tudo. Mas se você não for você mesmo, isso aí, ó, cai igual um castelo de areia. Você tem que ser você mesmo. Não adianta você se imaginar, eu quero ser igual àquela pessoa. Você pode projetar, eu quero chegar um dia igual àquela pessoa, mas seja você mesmo. Se você for honesto, se você olhar no olho e você tiver vontade, você vai longe. Eu tô super acostumado, eu faço negociação com pessoas que são muito poderosas e ricas. E eu vou te falar, quantas vezes eles querem conversar com você de coisas simples? Quantas vezes eu fechei negócio num bar da esquina tomando cafezinho, bar simples, com uma pessoa que tem avião, que tem helicóptero, né? Assim, muito poderosa, que tem bi, não é nem milhão, bi. Ela quer conversar, ela quer falar, ela quer desabafar, ela quer falar da vida dela. Essas pessoas são eu falo que quanto mais alta ela tá, mais solitária a pessoa É fica. porque às vezes. Porque ela não aproxima, todo mundo que vai aproximar, ela tem uma Exato. certa Eu não tô desconfiança. falando que o corretor não tem que ter ambição, tem que ter ambição de Sim, ter um carro, de ter, mas não é isso que vai fazer fechar grandes é isso aí. negócios ou não, tá? Isso às vezes eu tomo algumas pancadas no mercado que o pessoal fala assim: "Ah, não, mas tem que ter o carrão, tem que dizer o que e tal". Você pode ter tudo que você quiser. Só que antes disso, olha pra dentro, seja Tem, você Exato. e mesmo. tem de ser humano. Exatamente. Seja você mesmo, seja uma pessoa humilde. E se você não souber, fale. Eu não sei pro dono do imóvel. Fala, eu não sei, eu vou buscar a resposta. Não precisa ter nenhuma situação forçada. Seja você mesmo. Ô, É Gustavo, isso. isso que você falou, essa questão humanizada, essa experiência, esse MBA que você fez atrás do balcão, É. eu falo que essas coisas tudo assim de leitura que a gente tem de pessoas, né, é uma questão só de tempo de negociação. Não tem como, cara. Às vezes a gente quer extrair de corretor novos, assim, a gente quer tentar ensinar isso para corretor. Essas coisas não se ensina, cara. Essas coisas você vive. É a experiência sua. É você querer aprender. Eu acho que tem coisa também que vem até de berço, de educação. Com certeza, com certeza. Eu tenho um incorporador que convidou dois corretores de alto padrão aí, blogueiros, etc e tal. Eles foram no restaurante, o incorporador me falou que ele ficou bobo, porque ele falou assim, puxa vida, eles tava uma situação estranha, sabe? Na mesa, perguntava coisas muito da minha intimidade, eu nem conhecia as pessoas, sabe? Então eu não gostei, sabe? O cara ficava mostrando uma coisa que não era. Então, as pessoas percebem, as pessoas sabem. Então, por isso que eu falo, seja você mesmo. E principalmente os corretores mais novos, dê a mão, às vezes, para alguém que está em próximo, algum corretor que já bateu um pouco a cabeça. Procure aprender. Outro dia eu vi um corretor fazendo panfletagem na frente de uma padaria. Ele era novinho tal. Eu fui conversar com ele. Eu falei assim, olha, se você me permite, eu queria te dar uma dica. Por que que você não fica aqui, ó, desse lado, e você vê, eu nem sou corretor de apartamento, nada, Mas você entende de Mas gente. não, entende, né? Entende de mas negociação assim, grande. aí eu falei pra ele, você viu como se abordou duas pessoas que estavam
bem arrumadas num domingo. Só que eu tava olhando você não abordou 2 pessoas que estavam de roupa de ginástica, você não viu. Olha essas pessoas, será que eles não são potencial comprador também? Não subestime. É isso aí. Não subestime, num domingo nessa padaria, eles foram caminhar. É gente que tem, com certeza, retaguarda financeira. Dá uma olhada de longe, ó. Você vê o jeito da pessoa sentar, o jeito. Você não abordou essas 2 pessoas. Será que elas não eram potencial cliente? Então não subestime ninguém. É isso aí. Você não pode comprar com o seu bolso, né? Exatamente. Você sempre tem que estar. Meu cliente pode ser esse. Eu sempre me pergunto assim, cara, meu cliente é o próximo, é o próximo. Eu nunca me apego só naquele, sabe? Eu tô sempre É. assim. E a história é que você tem que ter humildade, você tem que conversar com o porteiro, tem que conversar com a pessoa que faz a faxina, você tem que conversar com o cara que é presidente de um banco, você tem que ter isso, né? Sorrir, falar bom dia, boa tarde, tem que ser É assim. que os personagens que muitas vezes os corretores criam não se sustentam por muito tempo, Não né? Não imagina. adianta. Não A adianta. autenticidade é tudo, A né? autenticidade é tudo. Mas a gente sabe, ô Dorival, eu tenho visto assim, até eu percebo o Gustavo assim. O Gustavo é um cara que ele não poderia, ele poderia estar low profile, né? Tá fora da internet, mas agora você começou a fazer esse movimento. Eu sempre fui um pouco mais low profile. Eu fazia, no meu começo, assim, uns anos atrás, eu escrevia bastante, tá? Para vários portais. No LinkedIn, meu LinkedIn eu posto bastante dica. Eu tenho, acho que, sei lá, umas 17 mil pessoas que me seguem no LinkedIn, Mas eu, que é bem eu forte, só profissional. vou concluir o Isso, raciocínio aqui, imagina. que é uma questão que eu percebo que a gente está numa era do conhecimento. Sim, A questão da globalização, inteligência artificial. O ser humano hoje tem uma necessidade de querer aprender, de querer de conhecer. sim, E sim. até as pessoas, às vezes, assim, que às vezes eram low profile, elas estão percebendo. E tem muito conteúdo joia hoje. Tem muita Muito. coisa, assim, de pessoas verdadeiras, mas também tem muito conteúdo também que não são. Eu escutei outro dia a seguinte frase: existem muitos palhaços de palco. Sim. Existem muitos palhaços de palco. O cara mostra uma coisa e eu quero ver ele na hora H. Sim. Aliás, uma dica que eu dou para quem for contratar um curso, ou contratar um mentor, ou do mercado imobiliário, eu tô falando que é o nosso mercado, né? Pede para ele mostrar o DIMOB dele, quanto que ele declarou quanto ele teve de faturamento, vê se ele é bom mesmo ali, na raça, e não no gogó, né, só. É isso aí. Então vê se ele tem na raça mesmo, quanto que ele faturou mesmo, né? Porque tem muita gente que fala que não sei o que, tal. Eu quero ver a retaguarda dele. Às vezes é vendendo curso só, Gustavo. Aí... Ele Ele tá rico vendendo curso. ele tem o direito de fazer isso. Você vê. eu Depois também. de muitos anos, eu não sou um cara que eu fico postando N coisa, eu sou um pouco reservado em relação à família e tal. Sim. Eu não sou. Eu posto algumas coisas no Instagram, né? Facebook nem praticamente não, mas Instagram e LinkedIn eu posto mais dicas, etc e tal. Mas eu vou te falar, a pessoa tem que fazer o marketing dele, ninguém tá falando para não fazer, tem que fazer o marketing, etc e tal. Mas eu acho que existe muito over, né? Tem muita coisa que não se sustenta. É isso Que aí. não se sustenta. Eu quero ver esse cara numa mesa de reunião fazendo grandes negócios mesmo. Quero ver se ele tem jogo de cintura, né? Fazer negócios com cifras astronômicas aí. mesmo. Eu quero ver. E aí, E as complexidades, Sim. não é só as cifras. E aí, corretor de imóvel, pra você aprender, você tem que seguir o Gustavo. O Gustavão, ele vai ensinar você. Cara, esse livro aqui, ó, vou ler ele, com certeza. Compre esse livro, segue nas redes sociais, a gente vai fazer vários cortes. Gustavo, tá muito bom o papo, mas a gente tem 1 hora de podcast. Claro, E claro. a gente tem que deixar o gostinho de quero mais, que você vai voltar aqui. Galera vai comentar aqui, vai falar, cara, traz o Gustavo que eu quero aprender. E eu queria te convidar, Gustavo, eu nem falei nada aqui, para você dar um treinamento para nós aqui de novos negócios. Uma palestra, Com o a gente maior vai prazer. começar a fazer palestra aqui no auditório, né? E vai ser muito legal, que eu acho que na Unicorretor, na plataforma, quando ele começar a falar de novos negócios, os corretores vão querer aprender, vai querer ter mentoria com ele. E seja bem-vindo, cara. Não. Se você quiser fazer parte disso também, vai ser uma honra para nós. Obrigado, não, obrigado. Com o maior prazer a gente participa assim. E eu queria só agradecer eu sou super direto, quem precisar qualquer coisa, dúvidas, Parceria, né, Gustavo? parceria, a gente é super aberto, então seguir a gente Gustavo Feola no Instagram e no meu LinkedIn Gustavo Feola também. O LinkedIn da gente é bem, como eu tava falando, é bem profissional, bastante dicas, né? No Instagram eu coloco bastante dica também, falo um pouquinho mais. Hoje eu tô aprendendo mais a falar um pouquinho mais da vida, é normal, a gente é natural, né? E eu
queria mais uma vez agradecer vocês Obrigado. pela oportunidade, viu? Obrigado, Gustavo. Gustavo, eu queria que você deixasse também as últimas considerações a galera do mercado imobiliário, os corretor, fica à vontade. É acreditar sempre, persistência, resiliência, acreditar no seu potencial e escutar mais do que falar, principalmente em alguns momentos de negociação. Escutar mais do que falar, que a gente aprende muito. Aprender a ler as pessoas, mais às vezes do que falar muito. Essa é uma dica que eu sempre gosto de deixar. Legal. Obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado mais uma vez, Gustavo. Obrigado, Dorgival. Eu que agradeço por estar aqui acompanhando Amostradinho. também. Exato. Vai ficar salvo. Obrigado. Deus abençoe. Até mais. Segue a gente aí. Compartilha esse vídeo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Fala de imóveis, é o StayCat que vem. E vem entrevistas incríveis. O mercado vai além. Profissionais de renome, histórias pra contar. Na roda de conversa, muito pra explorar. Fica ligado, StayCat no ar. Vamos descomplicar o mercado, decifrar. Do aluguel ao financiamento, tudo aqui você vai ver. Com dicas e conselhos, prepare-se pra aprender. Ouvintes conectados, vem com a gente também. No StayCat Podcast, o futuro está além. Fica ligado, StayCat no ar. Vamos descomplicar o mercado, decifrar. Profissionais de renome, histórias pra contar. Na roda de conversa, muito pra explorar. Fica ligado, StayCat no